Ondas de calor em todo o Brasil, chuvas intensas no estado do Rio Grande do Sul, com alagamentos, períodos longuíssimos de seca, risco de desabastecimento de água nas principais regiões metropolitanas do país, uma baixa recorde no volume de água da bacia amazônica. Para todo lado, gente sofrendo com as variações de temperatura, com problemas respiratórios em função da secura, gente perdendo tudo com desbarrancamentos, com alagamentos, inclusive a vida de amigos, de parentes, um completo caos. E é pra gente ficar surpreso com isso? Já vamos falar. Eu sou Wesley Cantelmo e esse é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Então, pessoal, a gente não deve estar surpreso com isso não. Pelo menos não na ótica dos governos, por exemplo. Quando acontece um desastre, a gente está acostumado a ver prefeitos, governadores sempre utilizar aquela frase: fomos pegos de surpresa, são chuvas históricas que fogem dos padrões estatísticos observáveis nas últimas décadas. Bom, é óbvio. Não tem surpresa nenhuma, né? Só para vocês terem ideia, em 2014, o painel intergovernamental de acompanhamento das mudanças climáticas, na sigla em inglês o IPCC, divulgou um impactante relatório que trazia previsões acerca das alterações no clima e os efeitos que isso poderia gerar caso nos anos seguintes a gente não conseguisse atingir as metas de redução de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, dióxido de carbono. Era um relatório que sintetizava as principais pesquisas de redes científicas do mundo inteiro e ele era muito claro, especificamente sobre a América Latina, boa parte correspondente ao território brasileiro, estava previsto para a Amazônia um aumento médio de temperatura, uma variação entre períodos de seca intensa com outros períodos de chuvas muito concentradas e com riscos inclusive de grandes alagamentos, portanto um desequilíbrio da bacia amazônica, o que afeta inclusive o regime de chuvas em todo o continente. Para o Nordeste brasileiro, a previsão era de um aumento médio severo na temperatura, uma forte intensificação dos períodos de seca, portanto com um grande impacto sobre as bacias hidrográficas. E para a região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, tomados em conjunto, estava previsto também o alongamento dos períodos de seca, então muitas épocas do ano sem cair uma gota de chuva, que se segue a uma concentração das chuvas, com chuvas muito intensas caindo de uma vez. E devido à morfologia de algumas das sub-regiões, né, dessa grande região que envolve o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul, também com sérios riscos de deslizamentos de terra, deslocamentos de grandes massas e, portanto, com esses efeitos danosos que a gente tem visto também nos últimos anos, né? Bom, repito, isso é um relatório de 2014. Nesse sentido, caberia à sociedade se organizarem em duas linhas. A primeira delas, a linha da adaptação e da prevenção aos grandes desastres que são decorrentes dessas alterações climáticas, ocasionadas pelo aquecimento médio da temperatura do planeta. E a outra linha estratégica é justamente a de tentativa de redução das emissões de gases de efeito estufa para mitigar, ou seja, conter esse processo de aquecimento global. É óbvio que para isso a gente demanda um nível altíssimo e qualificadíssimo de planejamento. Acontece que desde a década de 1990 a gente vive sob o domínio da lógica de governamentalidade neoliberal, que é o reino do não planejamento, do enfraquecimento do papel do Estado na organização da vida pública e da sobreposição dos interesses privados sobre o interesse público, principalmente, é claro, dos interesses dos grandes ricaços. E é mais do que isso. No Brasil, particularmente, desde 2015, colocou-se em prática uma agenda de fortalecimento dessa governamentalidade neoliberal, que culminou em reformas, as famosas reformas que a gente viu tanto, dentre elas o estabelecimento de um teto de gastos, que
é decisivo nessa destruição da capacidade de operação do Estado, seja para planejar as medidas que são necessárias ao povo, seja para sua própria execução. Bom, e nisso eu incluo o próprio arcabouço fiscal, que eu diria aí que é o filho menos radical do teto de gastos. Mas tudo isso contribui para um sucateamento das estruturas do poder executivo, seja na União, na esfera do governo federal, mas também dos estados e nos municípios. E desde a década de 90, o que se criou foi uma ideia ou uma cultura estatal do deixe acontecer. Inclusive com os protocolos já muito bem definidos, para caso de grandes desastres, que envolve a destinação de recursos para um momento de crise intensa, para reconstrução e para auxílio às famílias, óbvio, tem que ter mesmo. E toda aquela rotina de viagens, visitas, etc. Mas a agenda do planejamento, a agenda da antecipação e da adaptação à transformação necessária que nossas cidades precisam passar para lidar com todos os efeitos da mudança climática, passou de liso ao longo de todos esses anos. Além disso, e um tanto quanto óbvio, considerando a natureza da forma de organização social que é predominante na nossa sociedade, essa forma capitalista, a agenda de redução de emissões também tem sido um grande fracasso, e em nível global. E é preciso lembrar que os efeitos das mudanças climáticas não respeitam fronteiras. Enquanto os endinheirados e as grandes corporações do mundo capitalista continuam a brincar de agenda ESG e operações do mercado de crédito de carbono, e com isso fazem do caos uma oportunidade para oferir mais ganhos, para maior acumulação de riqueza, no último relatório do IPCC, o de 2023, fica demonstrado que as emissões continuam aumentando e que, de acordo com as projeções, a gente continua num nível de alto risco de uma severa elevação da temperatura do planeta. O que, por óbvio, vai só aumentar os problemas que a gente já está vivendo. Na agenda de adaptação e prevenção, também não precisa de muito esforço para a gente verificar que aqui no Brasil não tem sido feito muita coisa. E ao contrário disso, desde 2015, por exemplo, não há volume de investimentos públicos necessário sequer para fazer a manutenção das infraestruturas já existentes. Quem dirá para fazer as grandes transformações que nossas cidades, por exemplo, exigem que sejam feitas para que a gente consiga se adaptar aos efeitos da mudança climática. E essa dificuldade, na verdade, ela ocorre justamente por uma agenda de dragagem da capacidade do Estado em favor de interesses muito privados. E eu não estou falando de agenda de corrupção, desvios, roubalheira de governo, não é nada disso não. A coisa acontece à luz do dia. Olha, para você ter uma ideia, desde 2016, o volume de investimentos públicos ele tem flutuado em torno de 2% do PIB brasileiro a cada ano. E esse volume, desde 2016, ele está nos níveis mais baixos da história, pelo menos desde a década de 40. Nunca o investimento público no Brasil foi tão baixo. Agora, por outro lado, as despesas orçamentárias previstas no orçamento nacional, com o pagamento de serviços da dívida, basicamente com o pagamento de juros, é raro que ela fique abaixo de 7% do PIB. Em 2015, por exemplo, ela chegou a patamares de quase 12% do PIB. Ou seja, o investimento público que é necessário para a gente fazer a grande transformação, suprir as demandas da nossa população, inclusive para enfrentar esse momento complicado de alterações severas no regime climático. Ou seja, enquanto o investimento público fica sujeito a tetos de gastos, a arcabouço fiscal, cerca de 4 vezes mais é destinado todo ano aos endinheirados do Brasil e seus parceiros internacionais que ficam pendurados na dívida pública brasileira, achando que possuem um direito adquirido à maior taxa de juros real do mundo. E de lá de cima, do ar-condicionado, essa turma observa o mundo pegar fogo, se afogar, ser soterrado, enquanto eles possuem o Estado na mão e ainda financiam propagandas para você
achar que o Estado atrapalha a sua vida. Eles sequestraram o Estado.